Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje você vai aprender quais são os tipos de precaução padrão, muito utilizado pelos profissionais da saúde. Venha tirar suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus queridos, com base na Anvisa e no Ministério da Saúde, medidas de precaução são consideradas como sendo medidas de proteção e prevenção para se evitar o quê? A contaminação cruzada por micro-organismos e deve ser realizado pelos profissionais da saúde para todos os pacientes, independente se tem ou não suspeita de infecção. E entre as medidas de proteção que devem ser adotadas dentro das medidas de precaução padrão, podemos citar, veja bem, primeira delas, a higienização das mãos. Devemos sempre lavar nossas mãos com água e sabão e também realizar a fricção das mãos com álcool a 70% ou álcool gel. E isso, pessoal, antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções do paciente. Então, lavar as mãos sempre, estando elas visivelmente sujas ou não, lave as mãos, porque você não consegue ver qual micro-organismo que está na sua mão. Os micro-organismos são microscópicos, invisíveis a olho nu. Então, o meu conselho é, o meu conselho, sempre lave as mãos, independente se estão visivelmente limpas ou sujas, lave as mãos. Segunda medida, o uso de luvas e avental. Por quem? Pelos profissionais da saúde. A recomendação da Anvisa é que eu devo utilizar as luvas antes do contato com o paciente, quando houver risco de contato com secreções do paciente, sangue do paciente, membranas mucosas. E após o contato com o paciente, eu vou retirar essas luvas, vou higienizar as mãos com água e sabão e utilizar também o álcool gel. Então, eu vou utilizar luvas e aventais nessas ocasiões. Contato com o quê? Secreção do paciente, sangue, membranas mucosas. Então, antes do contato com o paciente, eu vou utilizar as luvas. Durante o contato com o paciente e após o contato, eu retiro as minhas luvas e higienizo as minhas mãos, como a gente já falou. A nossa terceira medida, pessoal, é o uso de quê? Óculos e máscaras. Qual a eficácia desses EPIs? Eles me protegem quando há ali risco de contato com o sangue do paciente, secreção do paciente. O óculos vai proteger aonde? A mucosa dos meus olhos. A máscara vai proteger o meu nariz, a minha boca. E o avental, pessoal, além de proteger a minha roupa, ele protege a minha superfície corporal, tá? A nossa quarta medida de proteção, de precaução padrão, é o uso da caixa pérfuro-cortante. Quem vai realizar essa medida? Profissionais da saúde, que devem fazer o descarte correto de quê? Seringas e agulhas. Eu devo descartá-las após o uso e jamais devo reencapar a agulha. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários, tá? Já falamos então sobre a precaução padrão. Agora nós vamos falar sobre a precaução por contato. Quando é então que eu vou utilizar essa medida de proteção por contato? Em casos de suspeita ou confirmação de infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes, tá? Como, por exemplo, no caso da varicela. Outros casos, infecção de pele, de tecidos moles, com secreções não contidas ali no curativo. Um outro exemplo é o impetigo, tá? O herpes zoster disseminado, pacientes imunossuprimidos também, entre outros exemplos. Então, olha só, as 4 medidas de proteção quando eu tenho ali um paciente que está com suspeita ou confirmação de colonização de micro-organismo multiresistente. Essas são as 4 medidas. São elas: higienização das mãos, o uso do avental, das luvas e, é claro, o paciente vai ficar em quarto privativo, tá?
Então, eu devo usar esses EPIs sempre que eu for manipular o paciente, quando eu for manipular catéteres e sondas desse paciente, quando eu for manipular também o circuito do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito do paciente. Eu devo usar as minhas luvas, o meu avental, imediatamente, antes do contato com o paciente, tá? E com superfícies próximas ao paciente. E após o uso, eu vou retirar os meus EPIs e higienizar as minhas mãos. E outra coisa, pessoal, quando não houver disponibilidade de um quarto privativo para o meu paciente com suspeita de colonização por micro-organismo multiresistente, qual é a recomendação? É que entre 2 leitos haja uma distância de no mínimo 1 metro, tá? 1 metro. E lembrando que equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e o estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente. Isso é regra, muito importante, para não contaminar outros pacientes. Falamos então um pouquinho sobre a precaução por contato e agora nós vamos falar sobre a precaução por gotículas, tá? Olha só, meus amores, esse tipo de precaução tem indicação nas seguintes doenças: meningite bacteriana, coqueluche, difteria, cachumba, influenza, rubéola, entre outros exemplos. Na precaução por gotículas, nós vamos higienizar as mãos antes do contato com o paciente, após contato com áreas próximas ao paciente e ao final da manipulação. Nesse paciente, eu também devo higienizar as mãos. Olha só, pessoal, nesse caso, precaução por gotículas, nós vamos utilizar a máscara cirúrgica, tanto no profissional, como também, durante o transporte desse paciente. Só lembrando que a gente deve evitar ao máximo transportar esse paciente, mas quando for necessário, ele deve sim fazer o uso da máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto, tá, pessoal? E como a gente já sabe, quando não tem quarto privativo para o meu paciente, eu posso colocar ele em um quarto específico com outros pacientes que estão infectados pelo mesmo micro-organismo, desde que a distância mínima seja de 1 metro e isso para cada 2 leitos, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre a precaução por aerossóis, ok, pessoal? O que eu tenho que saber nesse tipo de precaução? A recomendação padrão consiste na higienização das mãos antes e após o contato com o paciente. Eu devo utilizar os meus EPIs como óculos, máscara cirúrgica, avental também, sempre que houver ali risco de contato com o sangue ou secreções do paciente. Olha só, na precaução por aerossóis, nós vamos utilizar as seguintes máscaras. A máscara N95, que vai proteger as vias respiratórias contra diversos tipos de infecção. Só lembrando que a máscara N95 ela vai oferecer essa proteção contra a contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite de limpeza e higiene constante. Então ela é um respirador, purificador de ar, semifacial. Ela filtra as partículas e protege as vias aéreas. Que tipo de partícula? Poeira, névoas, certos tipos de fumos e também impede contra a penetração de micro-organismos. Então, olha só, na precaução por aerossóis, o profissional da saúde vai utilizar a máscara N95. Já o paciente, ele vai utilizar a máscara cirúrgica. Nós vamos pôr essa máscara no paciente sempre que ele for fazer o transporte fora do quarto privativo, tá? Só lembrando que a porta, desse quarto deve sempre permanecer fechada. E o profissional da saúde tem que colocar a máscara antes de entrar no quarto. E não adianta pôr a máscara com a mão suja, senão você vai respirar germes, micro-organismos, certos tipos de partículas contaminantes. Da mesma forma, lave as mãos com água e sabão antes de pôr a máscara. A mão estar higienizada com a lavagem de água e sabão, o uso do álcool a 70% é fundamental antes de pôr a máscara no rosto. Então o profissional põe a máscara, aí sim ele entra no quarto do paciente, tá? E olha só, como eu disse antes, quando não tem, um quarto privativo disponível para aquele paciente, ele pode sim ir para um quarto onde tem outros pacientes infectados pelo mesmo micro-organismo. Porém, observação, pacientes com suspeita de tuberculose, que está em tratamento, porém esse paciente está apresentando ali uma resistência ao tratamento. Então, ele não pode dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose, tá? E é claro, a gente deve evitar ficar transportando esse paciente para lá e para cá. Porém, quando necessário, o paciente deverá obrigatoriamente utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto.
São recomendações da Anvisa, do Ministério da Saúde. E quais são as doenças, né? Que a gente tem aí precauções por aerossóis. Uma delas é a tuberculose. O herpes zoster também, tá? O sarampo, a varicela. Só lembrando que, pessoal, na precaução respiratória para aerossóis, nós temos ali o quê? A eliminação de partículas minúsculas por meio da tosse, da respiração ou da fala do indivíduo contaminado. E essas partículas, elas permanecem suspensas no ar, podendo contaminar diversos locais e outras pessoas. Então, o uso da máscara N95 pelos profissionais é obrigatório, tá? Antes de entrar no quarto do paciente infectado. E a porta desse quarto sempre deve permanecer fechada. O profissional só pode tirar essa máscara quando ele sair definitivamente do quarto desse paciente. Beleza, Anne, mas como eu vou saber qual é o tipo de precaução padrão para determinada doença? É simples, você tem que conhecer a etiologia da doença, a forma de contágio em específico, de pessoa para pessoa. Sabendo isso, você consegue se direcionar a qual tipo de precaução para determinada doença. Essa foi a nossa videoaula, que Deus te abençoe e te dê a paz. Shalom!